Olá pessoal, eu sou o farmacêutico Expedito Júnior e serei o professor de Primeiros Socorros. E hoje veremos a nossa aula 1, Introdução a Primeiros Socorros. Então, preste muita atenção. Olá, alunos. Meu nome é Wenderson. Essa disciplina é uma das que eu mais gosto, primeiro socorro, até porque é uma disciplina que ela na verdade, é interdisciplinar, né? Na verdade, ela acontece em todos os cursos da saúde, né? Seja enfermagem, farmácia, psicologia, fisioterapia. Em todos os cursos da saúde são aplicados conceitos relacionados a primeiros socorros. Ah, Wenderson, mas por que estudar primeiros socorros? Eu não sou enfermeiro, eu não sou fisioterapeuta. Por quê? Então, assim, existe uma justificativa para que todas as pessoas tenham noção de primeiros socorros. Que justificativa é essa? É uma coisa chamada responsabilidade civil. Wenderson, o que é responsabilidade civil? Então, responsabilidade civil, na verdade, é a responsabilidade que todas as pessoas têm sobre a vida de outras, né? Olha só, se você é um profissional da saúde, imagina só, poderia ser qualquer um profissional. No entanto, você é profissional da saúde. Você é enfermeiro, você é médico, você é psicólogo, você é técnico, né? Em farmácia, ou enfermagem, ou psicologia, aliás, ou qualquer outro curso técnico. Você tem uma formação que agrega a disciplina de primeiros socorros. E isso não é por um acaso. Isso agrega justamente porque a responsabilidade civil, quando se fala em profissionais da saúde, ela tem um peso maior. Imagina só uma situação. Imagina que alguém está dentro do laboratório e, por alguma razão, ele tem um mal súbito. Imaginemos aqui um infarto. Né? Então, ele vai ter um infarto na sua frente. E aí você não sabe o que fazer. Você se desespera, você toma medidas sem precaução, sem conhecimento, sem know-how nenhum, porque não tem conhecimento básico nenhum. Então, imagina só apenas vocês dois nessa situação. E aí imagina que a família vá, não sei, colocar um processo contra você. Bom, mas eu não sou socorrista. Na verdade, pessoal, todos nós somos potenciais socorristas. Todos nós somos potenciais socorristas, porque todos nós, profissionais da saúde, temos uma formação onde os primeiros socorros é disciplina obrigatória. Temos uma formação onde o primeiros socorros é importante e é fundamental no decorrer de toda a nossa carreira, de toda a nossa vida profissional. Então, existe essa responsabilidade civil, que também é uma responsabilidade legal, sobre ações que possam evitar óbito, morte de qualquer que seja as outras pessoas. Seja paciente, seja aluno, seja professor, seja um conhecido, seja familiar, qualquer pessoa que possa ter os nossos cuidados em uma situação de morte iminente, ou seja, de risco de morte, essa pessoa, sobre a gente tem o peso da responsabilidade. Então, assim, desde 2017 que eu trabalho com a disciplina de primeiros socorros. Então, eu acho que a gente vai ter um bom aproveitamento. Espero que vocês tenham dúvidas, espero que tenham experiências para contar. Afinal de contas, eu acho que quem nunca passou mal em alguma situação já viu alguém passar mal, principalmente nos ambientes de saúde. A gente atende diabéticos e às vezes acontece uma situação de glicemia muito baixa, né? Às vezes acontece a gente ter um paciente com hipertensão e aí acaba que a pressão dele está acima do pico aceitável. Às vezes esse paciente ele vai ter um pico hipertensivo, ou às vezes é um paciente cardiopata e aí ele tem uma situação de angina pectoris, ou enfim, ele passa muito tempo deitado, levanta, tem uma hipotensão ortostática, enfim, diversas situações que podem vir a acontecer no ambiente médico hospitalar. A aula vai ter duração de aproximadamente 10 a 15 minutos. E depois desse tempo, vocês vão poder resolver questionário, participar de fórum, trocar experiência com o professor ou com outros colegas, como for decidido no dia da aula. Tudo bem? O que são essas primeiras ações que a gente vai tomar diante de uma intercorrência, né? Esses primeiros socorros são justamente os cuidados fundamentais nos primeiros minutos que podem custar a vida da pessoa. Então, as ações principais são os cuidados
imediatos, prévios ao tratamento especializado, né? Eu não estou dizendo que se uma pessoa infartar próximo a mim, eu vou salvar a sua vida. Eu vou, ou até posso salvar. Mas é importante que eu tenha uma habilidade mínima, técnica, fundamentada para se tomar as primeiras medidas, as primeiras ações, até que o socorro definitivo ele chegue, até que o socorro especializado ele chegue para tomar as medidas mais especializadas, né? Acho que o nosso papel no momento, pelo menos no momento que o paciente ele tem o problema em si, é estabilizar, é evitar o agravamento. E aí, quando a gente não tem um conhecimento básico das diversas situações que podem vir a ocorrer, às vezes a gente tanto não consegue ajudar, como a gente atrapalha. Às vezes isso acontece. Então é importante que a gente tenha uma habilidade mínima. Então, primeiro, socorro tem esse conceito, e aí a gente vai entrar em dois conceitos de entendimento que é fundamental. O que é situação de urgência e o que é situação de emergência. Vamos lá. Imagina que uma pessoa chegou no consultório e aí ele chegou com uma dor de cabeça. Está com muita dor de cabeça. Isso é uma situação de urgência ou de emergência? Bom, definir primeiros socorros é definir esses conceitos. E o critério principal para se dizer o que é urgência, o que é emergência, é o risco de vida. Aquela situação em que o paciente está, naquele momento, configura um risco iminente de morte. Ou seja, se eu não agir imediatamente, o paciente pode morrer? Se a resposta for sim, estamos em uma situação de emergência. Se a resposta for não, estamos em uma situação de urgência. Imagina só no meio da noite. Você acorda e aí você está com uma baita de uma dor de dente. Né? Um exemplo. Uma baita de uma dor de dente. Pergunta para vocês. Alguém já viu ou conhece alguém que morreu por conta de dor de dente? Eu acho que não. Ninguém morre por dor de dente, né? Ninguém morre por dor. Então, essa dor é uma situação que gera ansiedade, gera medo, gera nervosismo, porém não vai matar. Isso não é uma situação de emergência. Todavia, imagine um paciente cardiopata. Imagine um paciente cardiopata, você afere a pressão, está muito alta, não sei, está 20 por 12. E aí ele começa a sentir um dos braços dormente, o braço esquerdo começa a perder a sensibilidade. Bom, nesse caso, a gente está diante de uma situação claramente de emergência. Afinal de contas, aquela situação ou ela é resolvida imediatamente, ou o nosso paciente pode não estar vivo quando o socorro chegar. Certo? Então, esses são os critérios que a gente vai utilizar para definir quem é urgência, quem é emergência e os protocolos de primeiros socorros. Então, a emergência é uma situação crítica. Por exemplo, hemorragias, fraturas, são situações que podem levar o paciente à morte. Então, existem princípios básicos, ou seja, existem alguns princípios que são gerais, né? Não são técnicas específicas. Não é uma técnica que eu vou aplicar para uma situação de hemorragia, não é uma técnica que eu vou explicar, que eu vou usar para uma situação de infarto ou de angina, mas são conhecimentos que eu preciso ter para uma abordagem em qualquer situação. A primeira delas é manter a calma. Ou seja, a pessoa que não está calma, ele não pensa. Né? A pessoa nervosa, a pessoa ansiosa, a pessoa que não está calma, ele não consegue pensar. Se ele não consegue pensar, ele não consegue agir. Então é importante manter a calma. Segundo ponto é avaliar a cena. Afinal de contas, existe um contexto no qual aquela pessoa teve aquele problema. Por exemplo, imagina que ele está dentro de um laboratório e de repente ele tem um ataque epilético. Bom, nesse caso, a cena é importante, porque o lugar onde ele está pode piorar a situação. Né? Nós temos vários materiais chamados de perfuro cortantes. Ou seja, a gente pode ter um paciente onde ele vai ter uma urgência que pode evoluir para uma emergência. Outra coisa que a gente precisa ter em mente. Não é porque uma urgência não vai levar à perda da vida do paciente que ela não possa evoluir. Né? As urgências elas podem evoluir para uma emergência. E aí, avaliar a cena é importante.
A vítima só deverá ser abordada se a cena do acidente estiver segura. Olha só, imagina um acidente automobilístico e aí o cidadão está dentro do carro, o carro em chama, você não vai entrar lá, né? Você não vai entrar dentro do carro pegando fogo. Então, assim, a vítima precisa ser abordada desde que a sua vida não esteja em perigo. É um outro ponto importante. Você não vai perder a sua vida na tentativa de salvar uma outra. Pelo menos são critérios que precisam ser avaliados caso a caso. Não permitir que outras pessoas se tornem vítimas. Esse é o grande mal das situações de que você não tem habilidade ou você perde a calma. Você não pensa. E aí existem situações onde você tenta salvar uma pessoa e acaba colocando em risco outras. Talvez não seja uma das últimas coisas, talvez seja uma das primeiras, na verdade, né? Nós não temos habilidade suficiente para manter a vida da pessoa por um longo período de tempo. A gente talvez até consiga salvar a vida da pessoa pelas manobras iniciais, porém, existe um procedimento ou procedimentos especializados e existe órgãos especializados capazes de fornecer um atendimento mais completo. Então, solicitar ajuda imediato, ou seja, estabiliza o paciente para que ele não piore, não morra, a cena não configure uma ameaça para outras pessoas e, ao mesmo tempo, esperar que o socorro chegue, socorro especializado, né? Geralmente vamos fazer isso ligando para Corpo de Bombeiros, SAMU, através dos telefones que são disponibilizados publicamente. Caso tudo isso esteja ok, aí sim, com conhecimento técnico, com materiais instrumentais, a gente vai fazer a abordagem adequada caso a cena, caso o ambiente, caso a situação configure segurança para todos. E aí, a partir disso, a gente já vai começar a ver os primeiros parâmetros que são importantes dentro da avaliação dos primeiros socorros. Bom, a ideia da aula de hoje foi nesses conceitos básicos, né? Não vamos adentrar ainda nos sinais vitais. Esse é o assunto para a próxima aula. E aí a gente vai ficar agora com o entendimento do que são os primeiros socorros, dos critérios de risco de vida em relação à urgência e emergência e os princípios básicos para atendimento à vítima de primeiros socorros. Espero que tenham gostado e agora eu vou abrir para dúvida e para resolução de atividade, que será conceitual. Se você gostou da videoaula de hoje e quer ficar por dentro dessa e de outras aulas, clica no sininho logo aqui embaixo, que toda vez que eu postar um vídeo novo você vai ser avisado. Ah, e não esquece, logo após a videoaula temos uma atividade. Então, bons estudos!